terceiro bloco, sigamos firmes e fortes. Lembre que se você tiver qualquer dúvida, manda mensagem lá para o endereço eletrônico que eu passei no nosso primeiro bloco. Estamos em meio à igualdade. Igualdade, também chamada de isonomia ou paridade de armas, que na versão do CPC de 2015, em respeito à Constituição Federal, revela-se como isonomia substancial, uma justificativa plausível para estarmos aqui, trabalhando de forma diferenciada a dinâmica da prática dos atos processuais, de estruturas próprias para o poder público em juízo. O artigo 7º do CPC de 2015 traz ao juiz o dever de zelar pelo efetivo contraditório, de conceder às partes os mesmos ônus, os mesmos direitos, sim, os mesmos deveres, mas respeitando-se a máxima aristotélica de que os iguais serão tratados igualmente e os desiguais serão tratados na dose, na medida das suas desigualdades. Dentro dessa estrutura, nós também devemos lembrar da garantia constitucional de acesso à justiça. Garantia constitucional de acesso à justiça que se põe a partir do instante em que a jurisdição se coloca para resolver os nossos conflitos e é inafastável. Se nós consultarmos o artigo 3º do CPC de 2015, no seu caput, lá está clara a informação de reforço constitucional no nosso código de que a jurisdição não poderá deixar de apreciar as ameaças ou efetivas lesões de direito a quem quer que seja. Dentro desse contexto, dentro dessa estrutura, não nos esqueçamos ainda que essa lógica de garantia de acesso à justiça perpassa ondas renovatórias. Eu até trouxe no nosso slide, olha aqui, ondas renovatórias que visam realmente permitir às pessoas buscarem diante da jurisdição, deixe-me voltar aqui antes da gente seguir para o próximo tópico, ondas renovatórias, de buscarem junto à jurisdição a tarefa peculiar do que a gente vai chamar de tutela jurisdicional. Pois bem, vistos esses pontos, sigamos. Eu acho que eu já te disse isso, nada resiste ao trabalho. Vamos aqui trabalhar a dinâmica da advocacia pública. E para falar em advocacia pública, nós vamos lembrar inicialmente das disposições relacionadas às capacidades. O processo é composto por sujeitos, autor, réu e juiz. Esses sujeitos que nós chamamos de autor e réu são sujeitos parciais e que devem implementar, devem contemplar capacidades. Esquentando as turbinas, a primeira capacidade que se vai observar é a capacidade para ser parte, muito comum na prova, também chamada de personalidade judiciária. Capacidade para ser parte ou personalidade judiciária é aptidão para que o indivíduo titularize um dos polos da relação processual, seja o polo ativo, seja o polo passivo. Apenas animais, ainda hoje, e pessoas já falecidas não podem figurar como parte no processo. Sem que nos esqueçamos que incapazes, entes despersonalizados, as pessoas jurídicas de direito público, que nós inclusive já conhecemos, podem figurar como partes, terceiros intervenientes na relação processual. Agora, não se pode confundir a capacidade para ser parte, que é também conhecida como personalidade judiciária, com a capacidade processual. A capacidade processual, que é também chamada de capacidade para estar em juízo, de acordo com o texto do artigo 70 do CPC, só será confiada a pessoas físicas maiores e capazes. Aqueles que figurem como pessoas físicas maiores e capazes terão plena capacidade para estar em juízo. Observe que o próprio artigo 71, ele já começa a nos trazer saídas para aqueles que guardam uma incapacidade. Apontando no 71, não nos custa fascinar, que os relativamente incapazes, isto, relativamente incapazes, eles serão assistidos. Ao passo, ao tempo, ao modo que os absolutamente incapazes, eles serão representados em juízo. Convém para mim trazer aqui a lição relacionada à representação das pessoas jurídicas de direito público. Estes não possuem, tal qual os entes despersonalizados, tal qual os incapazes, a capacidade para estar em juízo só.
No artigo 75, nós vamos encontrar esta representação. No meu Descomplicando o Processo Civil, 6ª edição, nós já estamos quase chegando à 7ª, eu faço, inclusive, questão nesse ponto de assinalar que, em verdade, nós estamos diante de verdadeiras presentações. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Por que presentações? Porque o Estado precisa ser presentado em juízo. O município precisa ser presentado em juízo e assim também a União. Ali no artigo 75, você encontra a referência de que a União será representada pelo quadro dos seus advogados. Advogados públicos, chamados advogados da União. Os estados serão representados pelo quadro dos seus procuradores. Os municípios, atenção, municípios, serão representados em juízo pelo quadro dos seus procuradores ou prefeito. O prefeito, ele também poderá representar em juízo o município. Isso não significa que ele possa exercer capacidade postulatória ainda que o detenha. Bem comenta Leonardo Carneiro da Cunha, no seu Fazenda Pública em Juízo. É uma peculiaridade, por exemplo, aqui de Salvador, porque o nosso município, ele tem como chefe do executivo alguém que tem, obviamente, uma capacidade postulatória latente, porque não pode ser exercida. A ele cabe o papel, sim, de representar o nosso município em juízo, ativo ou passivamente, e assim é que a gente deve observar. Postas essas questões, convém então lembrar que o CPC trata desta representação ou apresentação, que estes entes que compõem o poder público em juízo precisam ser presentados ou representados porque não têm capacidade processual, e que o nosso código resolveu regular num espaço próprio, olha que interessante, as disposições relacionadas à fazenda pública. Sim, ali nos artigos, confere na tela 182 a 184, nós vamos encontrar algumas das disposições importantes relacionadas aos quadros da advocacia pública. Não só regula a advocacia pública, como faz questão de regular as disposições relacionadas à defensoria, que já clamava muito por isso, assim também o Ministério Público e assim sucessivamente. Convém lembrar que a advocacia pública tem por missão prefacial, dentro da lógica da lei, não poderia deixar de ser, defender e promover os interesses públicos da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio de uma representação, e agora a gente já entende o porquê da representação, em todos os âmbitos. Observando-se ainda que, obviamente, a advocacia pública tem a missão prefacial de cuidar, de zelar, de representar os interesses, volta aqui, bem como buscar a promoção dos mesmos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio de representação em todos os âmbitos federativos das pessoas jurídicas de direito público, que, atenção, a gente deve lembrar, são compreendidas como gênero. Ao pensarmos em pessoas jurídicas de direito público, lembremos-nos que nós vamos lidar com as pessoas jurídicas de direito público interno, obviamente, aquelas de direito público externo, e ainda aquelas que compõem a administração direta e aquelas que compõem a administração indireta. Pois bem, a estruturação dessa advocacia pública se põe de modo a pensarmos aqui na advocacia pública da União, e você vai lembrar, inclusive, da AGU, da PFN, da PF, do PCB, a advocacia pública estadual, e no âmbito dos municípios, aqueles que compõem o quadro dos advogados públicos municipais. Como eu já tinha te comentado, lembre-te que, em se tratando de municípios, a representação será uma atribuição dos advogados públicos municipais, são também chamados de procuradores, e também competirá ao prefeito em juízo, afastada a possibilidade do exercício da sua capacidade postulatória, ainda que o tenha. Dentro desse contexto, afora aprendermos que esta é a função dos advogados públicos, o próprio CPC destaca que a mesma União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, bem como suas respectivas autarquias e fundações de direito público, gozam de prazos diferenciados. Prazos diferenciados que, se você lembrar,
Até bem pouco tempo atrás, e a banca ainda explora esse tema, no CPC de 73, ora revogado, seriam prazos previstos à altura do artigo 188, segundo o qual, àquela altura, os prazos seriam contados em dobro para recorrer e em quadro para contestar. Ocorre, meus caros, que o CPC de 2015, ele prevê e ele resolve regulamentar, à altura do artigo 183, a uniformização de uma regra própria para fins de contagem de prazos. O que eu vejo de forma muito positiva, assinalando-se que, regra geral, a contagem dos prazos para esses entes, inclusive para autarquias e fundações, deveria, observados aí os preceitos legais, né, de natureza pública, deveriam ser contados em dobro. A regra geral é, portanto, de que os prazos sejam contados em dobro. Imagine você que nós tenhamos que apelar, não compondo o quadro daqueles que são considerados como poder público em juízo e estão imersos nessas prerrogativas, a apelação, que é o recurso da sentença, será interposta no prazo de 15 dias, que, inclusive, devo te lembrar, são 15 dias úteis. Sim, 219. O 219, apesar de toda a resistência, ele passa a destacar que os prazos processuais, ainda guarde esse detalhe, eles serão contados observando-se apenas os dias úteis. A gente exclui o dia do começo, a gente inclui o dia do final e a gente observa na contagem apenas os dias úteis. Pois bem, além da questão relacionada à forma da contagem, não te esquece que o prazo de apelação é de 15 dias úteis dentro desses termos. Mas em se tratando do poder público em juízo, conforme norma própria, este prazo passa a ser contabilizado em dobro. Ao invés da interposição em 15, a interposição será feita no prazo de 30 dias. Mas observe, é preciso ter atenção a algumas importantes exceções. Convém sublinhar que há uma lei própria específica que, em meio ao seu texto, regula também a presença da fazenda pública em juízo. Isso vai cair na sua prova. Ao pensarmos nela, de logo, lembremos da fazenda estadual e da fazenda municipal. E a lei a qual eu me refiro no campo da exceção, eu vou colocar aqui na tela para você, na forma de atenção, é a 12.153 de 2009. Lei que encarta no país, com a finalidade precípua de desafogar a máquina, a estruturação dos juizados especiais de fazenda pública. Os juizados especiais de fazenda pública, regidos pela 12.153 de 2009, no microsistema, que nós apelidamos de microsistema do sumaríssimo, eles não permitem a contagem do prazo em dobro. Se você confere o artigo 7º dessa lei, ela vai dizer, olha, aqui, esta prerrogativa não será levada em consideração. Mas você sabe por quê? Porque diante do procedimento sumaríssimo, dos juizados especiais de fazenda pública, que daqui a pouco a gente vai tratar, inclusive, em matéria de atribuições e competências, sua inspiração é a celeridade e economia processuais. Como a sua inspiração é a celeridade e economia processuais, a própria dinâmica da informalidade, não se entende razoável que a regra do 183 seja aplicável aos juizados especiais de fazenda pública. Um outro ponto altíssimo que vai aparecer sobre a forma de alternativa para você diz respeito a prazos próprios. No seu dicionário processual, um prazo próprio é aquele que se destina especificamente a determinado ente. A fazenda pública usufrui no curso do texto processual de alguns prazos que lhe são próprios. Dentre eles, o prazo que nós vamos estudar lá, à altura dos artigos 534 e 535, para cumprimento de sentença. Uma das inovações do texto do CPC de 2015, sim, a fazenda pública passa também a submeter-se a cumprimento de sentença. No curso do procedimento do cumprimento de sentença, que eu queria dizer aqui, procedimento sincrético, em que a gente tem a fase de conhecimento acoplada à fase executiva, garante-se à parte a oportunidade para a defesa. Quando o cumprimento envolve dois particulares, a regra é do 523, tome nota, 523, que por seu turno aponta um prazo de 15 dias para a impugnação. Nesse modelo de execução sincrética, em que a gente tem por objeto títulos judiciais,
Não é o caso de pensarmos em embargos à execução. Aqui, dentro desse modelo, a ferramenta de defesa será a impugnação. Impugnação ao cumprimento da sentença. Impugnação ao cumprimento da sentença no prazo de 15 dias. Agora, vê só. Se pensarmos na fazenda pública, o próprio texto do CPC diz, olha, a fazenda pública será devidamente intimada na pessoa do seu representante para impugnar em 30 dias. Esses 30 dias, perceptível, são próprios, logo não serão dobrados. Além das regras, eu vou colocar aqui para você, relacionadas, não é? A prazos diferenciados, não é? Próprios para impugnação, eu tenho que te dizer o mesmo sobre embargos. Lembrando que você já tem a mensagem clara de que se nós estivermos diante de títulos judiciais, a execução se dá por cumprimento. E, além de pensarmos em cumprimento para os títulos judiciais, a defesa é impugnação. Diante de um título extrajudicial, cuja relação exemplificativa está lá à altura do artigo 784, cheque, nota promissória, a duplicata, a gente vai se deparar com um contrato assinado pelas partes, ratificado por 2 testemunhas, inclusive a própria Fazenda Pública. Se nós estivermos diante de títulos extrajudiciais, o processo de execução precisa ser instaurado e, além da necessidade da instauração do processo de execução, a gente vai precisar pensar nos embargos. Para o particular, o prazo de embargos é de 15 dias. Ao pensarmos no prazo para a fazenda, esse prazo já passa a ser de 30 dias. Percebe, então, que esse prazo já é um prazo próprio? Percebe, então, que não há razoabilidade para que a gente possa aplicar a regra desses prazos diferenciados? Então, aqui eu acho que a coisa vai ficando mais clara e mais profunda para você. Se nós estivermos diante, deixe-me pegar nosso marca-texto, pessoal aí na tela, de prazos como regra geral, inclusive, diga-se de passagem, prazos legais que tenham sido dispostos por lei, eles serão, de acordo com a regra clara do artigo 183, contados em dobro, porque lá fica clara a mensagem de que União, Estados, Distrito Federal, municípios e as suas respectivas autarquias e fundações gozam de prazo em dobro para as manifestações processuais, cuja contagem terá inclusive início diante da intimação pessoal. Ocorre que aqui a gente volta, pega a nossa caneta, vou até mudar a cor para você sinalizar, que esses prazos diferenciados, né, eles são a regra geral, mas o parágrafo 2º do artigo 183 destaca que não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa um prazo próprio para o ente público. Se o prazo já é próprio, ele foi pensado. Pensa que a energia que foi canalizada para ele é uma energia que já leva em consideração uma folga maior, uma peculiaridade e assim sucessivamente. Vencida essa questão relacionada a prazos, a gente agora vai conversar de forma assertiva sobre responsabilidade dos advogados públicos, dos procuradores públicos, pensando de forma ampla. E é nesse particular que aqui, primeiro, a gente deve recortar que nós estamos tratando de regra relacionada à responsabilização cível. E você precisa ter muita atenção a isso na hora da sua prova, no seu cotidiano forense. Quando eu me refiro à responsabilidade, eu quero trazer para você a dinâmica da responsabilidade civil. A possibilidade de que esse indivíduo ele venha a sofrer uma reprimenda cível. Civil e regressivamente será o advogado público responsabilizado? Falo já já. Quero apenas, repito, excluir as disposições relacionadas à responsabilização penal, excluir as disposições que não são objeto aqui do nosso projeto, porque não estão no CPC, relacionadas à responsabilização, por exemplo, administrativa. Como é, Sabrina, que vão responder esses sujeitos? A gente volta aqui à nossa tela, fiz uma limpeza para nós, para que sua visão fique clara, porque inclusive é muito importante que nos seus estudos, que na sua vida você tenha a visão clara do seu objetivo, do que você pretende. E é dentro dessa dinâmica que o artigo 184, que obviamente traz o regramento desta responsabilização civil, destaca que o membro da advocacia pública, ele será
Vê só, civil e regressivamente responsável quando ele agir premido de dolo. Então, é preciso que se demonstre no processo, e muito aqui entre nós, no cotidiano forense, não é uma tarefa das mais fáceis, a ocorrência flagrante do dolo ou da fraude. Deixa-me anotar aqui, e você vai tomar nota aí, no exercício ou no cumprimento das suas funções. No cumprimento das suas funções. Então, a gente precisa ter atenção a isso. A responsabilidade civil encampada pelo CPC de 2015, aqui, se você me permite, aplicável nos mesmos termos àqueles que representam a Fazenda, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao juiz. É bom que você já condensa esse conhecimento. As regras comentadas por professora Sabrina, relacionadas à responsabilização civil no exercício das funções, se aplica à Defensoria, se aplica aos procuradores ou advogados públicos, como você queira chamar, aos juízes e ao Ministério Público. A responsabilização se dá por meio de dolo ou fraude. Normalmente, a tua banca examinadora, ela põe uma erva daninha nessa alternativa, olho vivo. Se pensarmos aqui nesta responsabilização, devemos lembrar que ela está restrita ao dolo e à fraude, não será imposta quando da ocorrência da culpa. A culpa não será um critério norteador para a responsabilização civil desses sujeitos. É claro que, explorando um pouco mais o conteúdo, se você estiver diante de uma prova que te faça questionamentos relacionados à responsabilização dos auxiliares do juízo, por exemplo, sim, se pensarmos nos auxiliares do juízo, a lei resolve estender o campo da sua responsabilização também para a ocorrência da culpa. O CPC, para você ter uma ideia, chega a sinalizar que o perito que preste informações inverídicas culposamente responderá. Poderá ficar impossibilitado, confere ali a altura dos artigos 156 e seguintes, de prestar novas perícias? Sim. Mesmo que tenha prestado informações inverídicas num laudo culposamente, ficará impossibilitado de prestar novas perícias por um período que vai variar de 2 a 5 anos. De 2 a 5 anos. Atenção, olho vivíssimo. Diante desses pontos todos aqui relacionados, né? A capacidade, vimos muita coisa. A questão relacionada à representação, a prazos diferenciados, a não aplicação desses prazos diferenciados que decorrem da supremacia do interesse público em detrimento do interesse privado, que decorrem da isonomia substancial. Vencido o ponto responsabilidade por dolo ou fraude, a gente tem muito a falar ainda neste ponto ou encontro 1 do nosso treinamento. Vamos agora mergulhar no tema relacionado aqui à intimação e à competência. 2 pontos cruciais. Respira fundo, toma um gole de água. Lembra que é muito, muito importante que você se hidrate, porque você aumenta o seu poder de ampliação e de captação. Já há estudos muito científicos nesse sentido. Vamos começar lembrando que não se pode confundir citação com intimação. A citação é aquela comunicação processual que visa trazer ao réu a ciência do processo, o conhecimento dele acerca do processo. É um respeito incondicional ao devido processo legal e à garantia do contraditório. O próprio CPC, à altura do artigo 238, assinala que a citação do réu tem por objetivo integrá-lo à demanda de conhecimento executiva. Não é verdade? Na posição, inclusive, de corréu, a partir daí surtem diversos efeitos legais. Em relação, a gente vai falar mais de citação, a intimação, que é o objeto do nosso estudo nesse momento, lembre que a intimação compreende todas as demais comunicações processuais. Todas aquelas comunicações que visam informar dos atos que serão,
todas as comunicações que visam informar dos atos que já foram praticados, então dos que serão, dos que já foram praticados, nós vamos apelidar de intimações. As intimações, elas fazem parte do cotidiano do processo. E, repito, elas têm por objetivo dar à ciência, em homenagem à respeitabilidade, a garantia da publicidade, de que as partes, inclusive, possam acompanhar a dinâmica da prática dos atos processuais. O CPC de 2015, ele regula, ou ao menos ele dá sinais da regulamentação da intimação para o poder público. Há alguma peculiaridade, Sabrina? Algo que se deve observar, sem sombra de dúvidas. Para começar, a intimação, deixe-me pegar a nossa caneta aqui para a gente grifar, que é referida no próprio artigo 183 e é cobrada na sua prova para a Fazenda Pública, Poder Público, como você queira chamar, é a da intimação pessoal. Então, faz-se questão de assinalar no nosso texto que os entes que compõem a administração pública, eles, obviamente, repito, gozarão de prazo em dobro para as manifestações e a contagem para essas manifestações se dá a partir de uma intimação pessoal. Turma, a intimação para esses entes se dará por meio de carga, remessa ou por meio eletrônico. No parágrafo 1º do artigo 183, observem do CPC, é claro, o legislador deixou clara a informação sobre a forma como se daria a disposição relacionada à intimação pessoal. O que é que vai se entender por uma intimação pessoal? Aí na tela você visualiza. A intimação pessoal se dará através de carga, remessa ou, quando não, por meio eletrônico. Um ponto alto aqui que a gente tem que observar e que também é de fundamental importância, é que as disposições relacionadas a ferramentas eletrônicas no nosso CPC passam, aí a perpetrar as referências a uma lei, e nossa, parece que foi ontem, que nasceu em 2006, a 11.419. Isto mesmo, 11.419 de 2006, é a lei que encarta no nosso sistema a informatização do processo. E na própria 11.419, você vai encontrar as referências relacionadas à questão da intimação, que a gente, inclusive, por ferramentas eletrônicas, observa de forma positiva, a depender da situação e a depender do ente, não é? O artigo 9º, e eu vou, obviamente, referenciar ele aqui para você. Sabrina, qual é a lei? Eu não consegui anotar. 11.419, datada de 2006. Eu me lembro, inclusive, que a época fora lançada a mão de uma ADIM para tentar afastar a incidência dessa lei, porque ela seria lesiva à isonomia, diante de um quadro ainda de miserabilidade muito grande no nosso país, sinalizando-se que, nossa, seria muito difícil lidar com aquele volume de processos eletrônicos e uma massa imensurável de pessoas que não teriam acesso à rede mundial de computadores, mas, enfim, a lei resistiu bravamente e apesar da dissonância de estarmos num país continental, uma realidade a passos mais largos ou mais curtos no nosso país. No artigo 9º da 11.419, indica-se que, obviamente, nos processos eletrônicos, todas as citações, e aqui a gente já não se refere mais apenas às intimações, mas também intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico na forma da 11.419. Destacando-se que citações, intimações e notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas, inclusive, vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. É bacana aqui para a gente acrescentar e finalizar o bloco, disciplinar também contigo a regra do CPC de 2015, que passou, lá nas disposições finais e transitórias, a determinar a atualização cadastral
desses endereços, desses portais. Muitos desses entes têm portais eletrônicos próprios para os quais se destinam essas comunicações eletrônicas. Porque a partir do momento em que se viabiliza o dever de cadastramento, você une a informatização, a tecnologia, a segurança jurídica, que é um norte que não pode ser dispensado. Então, intimações, e aqui inclusive a gente já acrescentou, citações também feitas por meio eletrônico na forma da 11.419. Respira um pouquinho, daqui a pouco tem mais no quarto bloco.